aquele filme que tu já viu alguma coisa sobre, ou tu já ouviu falar, e tu fica se questionando, será que esse filme realmente existe? Ou é só um efeito Mandela? Feito Mandela. Não é feito mãe dela não, pô. Dela quem, pô? A gente vai falar dela no vídeo, né, pô? Ah, é verdade. A gente vai falar hoje sobre Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. E aí, é aquele filme que você se questiona: será que o filme realmente existe ou é só um delírio? Se pá é um delírio, mano. Mas vamos ver, né? Vamos descobrir? Vamos. Bora. O filme basicamente começa abrindo um livro semelhante a Shrek. Eu ainda acho que esse filme pegou a referência. E depois disso, conta a história da Chapeuzinho, que ela tá andando de bike e tal, faz as entregas dela. Ela entrega os bolos da avó que ela avó faz. E depois ela só simplesmente vai pra casa da avó dela. Dentro da casa da avó dela, ela encontra simplesmente o nosso amigo, né? Famoso lobo, disfarçado, fazendo cosplay de véia. Simplesmente o cosplay de véia mais bonito que eu já vi na minha vida. E vem aquela famosa frase, né? Clássica lá, né? Eu gosto muito dessa cena, eu gosto muito dessa cena. Que ela, vovozinha, por que você tá com o braço tão forte, tá tão grande? E essa orelha? E ele, você vai ficar aqui me criticando porque eu engordei? Muito bom, muito bom. Simplesmente depois, né, a avó dela sai toda amarrada, parece que, sei lá, foi sequestrada dentro de um armário, faz aquela bagunça toda na casa e tudo mais, e como se fosse o bastante, chega um cara gigante, que aparentemente é o lenhador da história, ele arromba a janela, tá ligado? Ele entra pela janela com o machado e fica igual um doido, assim, ah! Agora, eu acho muito engraçado o lenhador que o design dos personagens já são feios e ainda dá pra. Você ainda, se você desligar a mente, você consegue assistir. Mas o lenhador, se você vê os bíceps e o braço do cara, é muito torto, pô. Muito feio! E ele é rebaixadinho, assim, é muito engraçado, pô. É muito engraçado. Depois tem um corte meio que brusco, vamos dizer assim. Simplesmente os caras estão em uma cena do crime, né? Chega a polícia assim, aí os caras fecharam a casa da vovozinha, botaram aquelas fitas lá amarelas de, sei lá, policial, assim, né? Tá investigando. Padrão. Simplesmente tá lá, né? Um urso lá que é o policial, tem uns 3 porquinhos, mas só vê o quê? De vez em quando vê 3, de vez em quando vê 2, de vez em quando só vê um. E eu acho isso genial, porque eles juntam. Se você parar pra pensar, tem os 3 porquinhos e tem o lobo. Os caras Tá fizeram. lá, tá lá. O easter egg tá lá. Não que eles vão ter alguma ligação, mas tá lá o easter egg. Depois, né, tem o nosso ícone, que esse cara é maravilhoso. Qual é o nome do- nome? Senhor Mandou. Piruleta, meu velho. Senhor Piruleta, pô, que é um sapo, que tem mais perna que eu, simplesmente. O cara treina a perna, esse cara treinou a perna todinho pra dar o nome dele, tá ligado? Simplesmente. E você descobre depois que o nome é Senhor Piruleta, né? É muito engraçado ele contando. Ele com a roupa fashion dele dançando, muito foda. O bicho piruleta, vira pra cima, ô, tá irmão, vai lá, Parecia o Roberto Carlos no ápice do ano novo. Parece. Diga aí. Aí depois, né, tá lá, ele chama um por um, no caso, a vovó, né, não nessa ordem, mas chama a Chapéu, a vovó, o lobo e o lenhador pra trocar uma ideia, pra poder registrar o BO, assim, né, registrar O caso. o ocorrido, o caso. Nessa parte eu acho interessante o que o filme fez, porque aí, tipo, aí já mostra uma diferença, assim, do filme, que não é a qualidade da animação, e sim a qualidade de como contar a história, porque eles pegam essa ideia de ser um caso criminal e eles dividem para que cada personagem conte sua história como se fosse um caso mesmo, que, tipo, ele tá gravando lá com um negocinho de gravar e afins. E cada personagem vai contando sua história e a partir disso a gente vai entender o que cada personagem estava fazendo, qual era a visão dele sobre aquilo e como chegou até aquele ponto. Então eu acho muito interessante, tipo, essa parte, como o filme estrutura pra gente entender como o filme aconteceu. Exatamente. E, tipo, todos os diálogos eles vão se conectar mais pra frente. Aí depois, nessa história da Chapéu, simplesmente ela vai narrando o acontecimento dela, o dia a dia dela, né? Esse dia todo dela que ela teve, né? Um grande dia, né? Grande dia só acontece tudinho, filho. Simplesmente, perspectiva de 4 pessoas, né? Mas enfim, ela tá andando lá de boa e ela percebe que a galera que fazia receita lá na floresta tá tendo receita roubada, tá ligado? Simplesmente roubam a receita da galera lá e elas têm que fechar as portas porque, enfim, não tem como mais vender o produto. Simplesmente ela percebe que, né, arrombaram a loja da avó dela. Não é que arrombaram, é que no momento que ela tá passando, no exato momento que ela tá passando, alguém joga uma pedra misteriosamente e quebra a janela da loja. Tava esperando ela passar, ela passou, o cara agora vai. Tá ligado? O cara ficou esperando, pô. É muito bom isso, mano. Acho muito legal esse filme. Só pra voltar um pouquinho,
ela tava de boa lá, né, na árvore. E eu não sei se a árvore cai exatamente, se a árvore cai e tal. Só sei que tem um carro esportivo. Tem um carro esportivo, pô, andando no meio da floresta. Só sei que esse cara, ele simplesmente consegue quebrar o carro por causa dessa árvore. Porque tem um carro esportivo. Toda vez. Isso vai se repetir, é muito bom. Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Lá, quando jogam uma pedra, aí na pedra tem escrito assim, você é o próximo. O cara queria dar um aviso, né? E aí o mais engraçado que eu fui pontuando pra Abner quando a gente tava assistindo, é que se você vai vendo, na loja não tinha ninguém, primeiramente. O cara jogou uma pedra que ele já poderia ter entrado, porque tipo, se ele jogou a pedra, ele não sabia se ele tava esperando a chapéu vermelho ou não, mas não tinha ninguém na loja, então ele poderia entrar. E o melhor de tudo, o cara tá roubando as receitas, né? Beleza. E aí, tem um cofre no meio da loja, de frente pra porta. Então você vê pela janela o cofre. E nesse cofre você acha que tá guardando o quê? A loja de receita. De bolinho ali, tá guardando dinheiro no cofre. Tá guardando um bolo de cenoura, assim, bem gostoso. Não faz sentido não, e é muito engraçado. Tipo, o cofre tá no meio, né? Tipo, o cara... Por isso que esse cara tá roubando tão fácil, mano. Tá vendo? Parece que eu acho que os caras deixam a receita em cima da mesa quando tá fazendo a comida, mano. Não que a avó da gente não faça isso, né? Ou não, tem avó que já sabe de cabeça, já vai, tá ligado? Normalmente a avó sabe de cabeça, né? Mas o filme dá a entender que tá ali no cofre. E aí ela abre o cofre, pega a receita e vai-se embora. E isso ela tá com alguém? Ela tá com um coelho. Ou só tá ela na cena isolada, né? Eu não lembro Não exatamente. lembro de memória agora, mas Só sei que ela pega o livro, coloca embaixo da cesta dos bolos, né? Que a fazenda entrega lá e tudo mais. E pica a mula pra ir entregar com uma pessoa em cima de uma colina lá. Pega um bondinho lá. E simplesmente, depois de um momentozinho assim, a porta do bonde abre. Essa menina consegue cair do bonde. A pessoa pensa, meu Deus, morreu. Acabou o filme. Não. Ela foi salva pelas folhas da árvore, do pinheiro que tinha lá, e ela simplesmente só cai. É bom reforçar que o coelho tá com ela, e ela fala, então, mano, tem que tomar cuidado que aqui nessa redondeza aqui, tem o quê? Tem lobo-guará, tem tigre dente de sabre. Na floresta, boy. Aí fala, não, cuidado aí, pô, isso aqui é a favela, tá ligado? O dono da boca mora aqui, tipo, tem que tomar cuidado, tá ligado? Cuidado onde você pisa, mano, pode ser armadilha, mano. Enfim, só um comentário superficial e ela cai, né? O roteiro, não sei porque o roteiro fez isso. E ela mata uma criança. Depois encontra o grande. Quem? O lobo, velho. O lobo. E aí quando ela cai, eu acho muito engraçado que, tipo, quando ela cai mesmo, aí tem um esquilo que cai junto com ela, sei lá, um esquilo, não sei exatamente se é um esquilo. É um esquilo. E ele tira uma foto dela com a boca. E você fica tipo, what the fuck? E aí ela olha pro lado e já tem um... Eu vejo, né, tipo, o filme tenta fazer aquele ar de mistério, porque tipo, só tem os olhos do lobo assim, ele tá no meio do mato, e dá como se fosse uma rosnada, né? E aí ele sai do mato. E quando ele sai do mato, aí também acha estranho, porque tipo, tem um lobo que tá investigando ela, tem um esquilo que caiu junto com ela, tirou uma foto, parece que isso aí tá ficando meio estranho, sabe? Ela caiu do nada, o bom dia tá começando a ficar estranho o que tá acontecendo com ela. E aí, o lobo começa a fazer algumas perguntas pra ela, já tá suspeito, e ele deixa ainda mais suspeito fazendo algumas perguntas, tipo, o que você tava fazendo lá no bondinho? Eu quero saber o que você tava fazendo pela floresta, não sei o que, e tipo, parece que ele já tava há um tempo atrás dela, né? Com isso, qualquer pessoa acharia estranho, ela começa a correr também, né? Ela começa a correr já achando tudo estranho, e o lobo vai atrás dela. E aí eu acho legal que o lobo do nada, simplesmente, como qualquer vilão de outro filme, ele aparece na frente dela. Simplesmente, ela começou a correr primeiro pra um lado, e o lobo do nada, parece que ele pegou um atalho e chegou lá na frente dela. Simplesmente, você tá correndo aqui, desviou, o lobo, você tá aqui, eu, o lobo, corri. O lobo saiu da cena, quando você vai virar pro lado, tá lá. Eu não entendi o que ele falou. E aí, nessa parte, ela pega e dá um cacete no lobo e foge. O filme sai desse conto e volta pra cena de crime. E aí a gente vê, tipo, que ela fala, o investigador, o senhor Piruleta, ele pergunta, tipo, por que você começou a correr dele? Ela disse, porque ele era muito estranho. E aí ele pega e diz, mas ninguém faz isso, tipo, a gente não prenderia ninguém por ser estranho. Quando ele fala isso, corta pra trás dele, tem os três porquinhos estão atrás dele, conversando. Aí ele pega e fala assim, ô Bruce, sabe o cara no camburão? Aí o Bruce fala na ligação, né? O esquisito, aí o porquinho fala, pode soltar ele. É muito legal, mano. Mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas. O Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. E aí depois daí ela vai encontrar o melhor personagem do filme.
Simplesmente ela consegue ir até o topo dessa montanha, dessa colina aí, ela encontra um bode, tá ligado? Um bode que usa o próprio chifre como cadeira, muito incrível. E você percebe que é um bode cantor. E esse bode, ele diz que ele foi amaldiçoado por uma bruxa da montanha e ele só pode falar cantando. E ela até pergunta, tá ligado? Ela faz uma pergunta básica pra ele e ele responde sem cantar. Aí ela, peraí, pô, tu acabou de falar, pô, e aí? Tipo, tu falou. Aí ele, falei. Ele fala, é muito bom que ele fala, aí ele percebe que ele realmente ia falar, ele fala, falei. O cara é inteligente demais, tudo Cara, aqui, ó. é Como é que muito esse bom. cara foi pego por essa bruxa? Esse cara é inteligente assim. Né? Cadê a bruxa? Nem mostra, pô. Falei. O bode, tipo, mora numa casa muito pequena tal, que o bode, ele tem vários chifres pra várias coisas. Aí ela fala, não, então, velho, eu quero uma solução, eu quero um atalho pra voltar pra casa da minha avó, tá ligado? Tá muito estranha essa parada aí, minha avó, ela não tá bem, eu tenho que ligar pra minha avó, tem um atalho aí, o cara fica cantando, velho, parece musical da Disney, velho. Ele é um personagem muito da hora, mas, tipo, chega a ser chato, de tanto que ele canta. Porque ele fica contando a história dele, toda vez que ele quer contar a história dele, parece que ele quer atenção. Quando a Chapeuzinho pergunta um negócio, aí ele começa a contar a história dele desenfreado. Então é a forma que o filme encontrou de contar a parte dele da história pra ele não parecer um personagem aleatório. E aí ele tá ali imerso, ele tá fazendo uma piada, né? E ele tá contando a história dele ao mesmo tempo. Simplesmente. Aí depois ele decide ajudar a Chapeuzinho, né? Ele pega uma alavanca, abaixa a alavanca, o chão, né? Uma parte do chão de madeira abre, revelando que é um alçapão. E depois eles simplesmente caem dentro de um carrinho. O mais engraçado é que essa casa dele tem um espaço onde eles vão cair, tem um mapa aleatório, porque o cara tem um mapa da cidade toda. E esse cara é suspeito também, pô. Vai dizer que não. O cara fala cantando, tem um mapa. O cara tem a localização de uma mina aparentemente abandonada que serve como realmente um atalho muito da hora, né? Daria pra ele roubar todo mundo ali por aquele atalho e tá suave. Exatamente. Aí eles estão indo, né, de trilho, né, pra casa da avó, e a gente percebe uma coisa muito interessante. Se você vê quadro a quadro, você vê um outro carrinho passando em cima, porque tem um carro da Chapéu e embaixo tá passando outro carro com alguma pessoa dentro do carro. Interessante, né? É, muito legal, depois eles revela de fato quem é que está no carrinho. Simplesmente, né, tem uma avalanche, a avalanche atrás e os caras na frente, né, por pouco o carrinho dos caras não é engolido pela avalanche. E ele chegou no trilho sem saída, né? Tipo, o trilho acabou e simplesmente eles voam com o carrinho. E tem uma cena muito da hora, né? Porque tem a avó dela. A avó dela aparece no céu, assim. Parece um anjo. Chapeuzinho. Usa o capuz. Usa o capuz, Chapeuzinho. E eu, oxi, ela morreu, foi a A avó morreu aí, pô. Né? Lá no começo tem uma cena da Chapeuzinho falando com ela numa ligação. E aí depois a avó morreu, né? Teve um infarto e morreu, né? Porque do nada ela aparece ali, pô. Simplesmente. E o melhor, o bode não veio. Esse bode tá muito estranho, pra ele ficar só. Aí você vê a Chapéu tá lá, eu acho que o bode tá no pé dela, não acho que ela pegou o bode com o pé e tal. Não, pegou não, porque... Aí, olha o pé, cadê o bode? Aí você olha assim, o bode com um chifre, parecendo um helicóptero, pô. O cara tem um chifre em forma de hélice, bicho. Como é que ele trocou? Ninguém sabe. Esse cara tem uma bolsa, enfim, acho que ele usa outra coisa como bolsa, né, pra guardar o chifre dele. Como é, amigo? Aí depois, né, a Chapéu chega na casa dela, aquilo tudo de novo acontece, né? Onde ela encontrou o lobo, aí o lobo se fingiu de vovozinha, a vovozinha sai do armário. E o lenhador sai, a vozinha sai do armário, pô. Tá tudo bem, né? E aí a partir disso agora, o filme ele já começa a ser mais rápido, porque os outros personagens, eles não são tão aprofundados como a Chapeuzinho. O filme tem 1h20, pelo que eu lembro, isso é um benefício, porque ele é bem rápido. Muito curto. Mas a história da Chapeuzinho tem, sei lá, uns 35 minutos, e o resto fica pro filme ter pros outros 3 personagens e pra finalizar. Aí depois simplesmente pedem pro lobo vir, tá ligado? Aí o lobo chega assim e tal, eles soltam uma piada muito massa. O piloto fala assim, sou lobo, tudo bom, sou lobo e tal. Trabalha com o quê, na verdade? Ele fala assim, não, pô, eu sou pastor, pô, como assim? E o que faz para ganhar a vida, Sr. Lobo? Eu sou pastor. E aí começa a história do lobo. E antes de começar a história dele, na verdade, o Sr. Piruleta, ele pergunta, tipo, ele começa a lembrar do lobo. Ele faz, eu já conheço você. E aí a gente entende o que o lobo faz exatamente. O lobo, basicamente, ele é um jornalista, então ele tá sempre correndo atrás de notícias e etc. E por isso que ele tava nesse caminho procurando Chapeuzinho Vermelho. Então, a partir daqui, a gente vai entender o que é que o lobo tava fazendo nessa história. Começa a mostrar a parte dele, e a parte dele ele começa olhando a Chapeuzinho Vermelho, porque ele já tá achando ela meio estranha, porque ele fala que é uma pessoa muito feliz, que tá sempre fazendo entrega e etc. Ela poderia muito bem roubar e ninguém ia estar ligando. Então, é um bom palpite que ele tem.
na verdade. E ele começa a investigar todo mundo ali, então ele tá sempre fazendo perguntas e etc. Ele tem várias coisas ali pra ficar sabendo. Mas aí ele acaba descobrindo que a Chapeuzinho Vermelho tá num bondinho. E ele já tava investigando ela, já tava registrando, então ela vai atrás dela. Só que antes de ir, ele chama o parceiro dele, né, que também é um dos melhores personagens do filme, que é o Ligeirinho, que ele basicamente é o audiovisual do filme. Então ele vai carregar a câmera, ele vai carregar um negócio de áudio, ele carrega tudo, e o cara desse tamanho aqui carregando os negócios bem pesados, coitado, e o Lobo tá carregando nada, pô, coitado do cara. O cara só fica só pra poder, ó, mandar a matéria, ganhar um dinheiro ligeirinho, ó. Sei lá, acho que ganha nada. E aí o Lobo, tipo, como ele é inteligente, ele manda o Ligeirinho lá pra cima das árvores pra poder tirar foto da Chapeuzinho Vermelho, porque ele quer ter registrado tudo pra ele poder postar no jornal dele, né? E ele vai lá pra baixo. Então quando ele tá indo lá pra baixo, ele vê que a Chapeuzinho Vermelho tá caindo. E aí quando a Chapeuzinho Vermelho tá caindo, ela bate num pedaço da árvore que tava o Ligeirinho. Ele cai, engole a câmera e cai junto com ela. E aí chega naquela cena que também tem na Chapeuzinho Vermelho, que basicamente eles se encontram. Então a Chapeuzinho Vermelho vai cair, o Ligeirinho vai cair com ela e vai tirar uma foto dela. Com a boca. Ele faz o flash. E aí a gente vê tudo pela perspectiva do Lobo. Então aquela cena que eu falei que tipo, o filme faz parecer que ele vai atacar ela, que faz um barulho, etc. Ele tá olhando pelo mato pra ver ela, e aí a barriga dele começa a roncar porque ele tá com fome, e esse barulho é o que a Chapeuzinho escuta e pensa que ele vai atacar ela. E aí depois ele começa a fazer perguntas porque ele queria saber porque ela tava num bondinho. Então ele começa a perguntar, por que você tava num bondinho? Quem é que tá com você? O que é que você tava fazendo lá? E ela começa a explicar. E aí tudo a gente entende agora porque ele tava fazendo as perguntas. Basicamente, tipo, ele continua fazendo as perguntas a ela, e o Ligeirinho, ele tá tentando ajeitar o bagulho da câmera que caiu da boca dele. Então, tipo, ele tirou a câmera da boca, ele tava tentando ajeitar o rolo de câmera, tudinho. E sem querer, o rabo do Lobo entra no bagulho da câmera e ele dá aquele susto nela, como a gente comentou na cena da Chapeuzinho Vermelho, e aí a gente começa a entender tudo que tá acontecendo. Então, tipo, ele não tava querendo correr atrás dela nem nada disso, ele só queria ter informações realmente do que tava acontecendo. Basicamente, agora ele começa a correr atrás dela, e a gente entende como é que ele conseguiu chegar lá na frente, primeiro que ela, porque ele do nada, muito aleatoriamente, ele pede um táxi, aí aparece um carrinho de táxi, ele entra, aí ele fala, segue aquela menina, aí o táxi começa a seguir, coisa que todo mundo gostaria de fazer, né, entrar no táxi e dizer, segue aquela pessoa, seria muito interessante, é o sonho. E aí ele chega lá na frente, aí ele diz, eita, você já passou por ela. Aí o carinha desce, ele desce sem pagar e para na frente dela. Então, tipo, a gente também já entende como é que ele conseguiu chegar lá na frente dela. E ela desce o cacete nele com karatê. E aí nessa cena, tipo, quando ele fala, não, eu apanhei pra ela. Aí o seu piruleta pega e pergunta, você apanhou pra menininha? Aí o filme faz outro corte que mostra dentro da casa da vovozinha lá os troféus da Chapeuzinho Vermelho e a foto dela no karatê. O filme sempre faz esses jogos de câmera que são muito legais pra fazer uma piada. Um zoomzinho assim, tá, acabou. E aí a Chapeuzinho Vermelha usa os pássaros lá bem fantasia mesmo, pra usar o capuz dela, e o Lobo acaba caindo dentro de um lago. E aí ele solta a frase dele lá, que vai pegar a vovozinha, vai pegar todo mundo. Eu vou lhe pegar, Pokémon! Etc. E quando ele sai dessa água, ele vai encontrar agora com o coelho. O coelho aparece de novo na história. E o coelho fala, ele fala, não, eu preciso chegar na casa da vovozinha primeiro com a Chapeuzinho. E aí o coelho pega e fala, não, eu tenho um caminho. Eu posso te dar aqui uma instrução, eu tenho um caminho. E aí eles vão seguir esse caminho do coelho, né? Que é um caminho muito estranho, tanto que eles encontram um bicho muito aleatório, que o filme nem se faz questão de abordar. Mas é só um olho de um bicho assim, parece ser muito grande, porque só dá pra ver um olho dele. E eles começam a correr enlouquecidamente, né, pelo bueiro. E aí eles vão achar uma escada, né, que dá lá. E aí, agora o filme vai se conectar com a parte do Chapeuzinho Vermelho, porque nessa parte em si, eles vão chegar lá em cima e a gente já consegue entender que é o mesmo trilho que a Chapeuzinho Vermelho passa. Então eles vão dar um jeito de pegar o carrinho. E quando eles pegam esse carrinho que eles passam assim, e tem uma cena que eles estão passando assim, e outro carrinho, e tem um negócio vermelho que dá pra entender que é a Chapeuzinho Vermelho descendo naquela outra cena, onde a gente viu que ela tava descendo. De outra perspectiva. Outro carrinho. Isso é muito legal, esse jogo, como eu disse, esse jogo de câmera que eles estão sempre fazendo. Tem uma cena muito na hora, que eles estão dentro de um túnel, né, fechado, e o Lobo fala assim, mano, tá muito escuro, velho, vê se tem uma lanterna, vê se tem uma vela por aqui. Aí o experimento Ligeirinho pega uma vela vermelha, aí ele acende, né? Aí o cara, pô, essa vela é boa mesmo, né, velho? Essa vela aqui ilumina só caramba, qual o nome dela? Ele Dinamite. Essa vela ilumina bem, qual é a marca dessas velas? Dinamite? Deve ser americana.
Começa a explodir os trilhos todinho. E aí a gente entende por que lá naquela parte a Chapeuzinho Vermelho acabou indo com o trilho todo explodindo. Porque o Lobo e o Ligeirinho jogaram as bombas e acabou que explodiram o caminho. E acaba que eles chegam na casa da vovó. Então ele vai conseguir entrar na casa dela. Uma hora que a Chapeuzinho chega, que ele tá treinando pra ser a vovozinha, a Chapeuzinho Vermelho chega e ele joga o Ligeirinho dentro do guarda-roupa. E quando ele joga, a cena mostra que a vovó já tava lá. E aí você fica, então não foi o Lobo que prendeu ela. O lenhador chega, sempre tem aquela musiquinha de... Tu percebe que quando ele entra, tem uma musiquinha besta, uma musiquinha de bobo, algo assim, né? É pra mostrar o personagem. Exatamente. O personagem, assim, ele disse aqui que é o personagem mais merda, assim, tipo, com uma história bem porqueira mesmo, e de fato, Pode contar rápido, que a história dele nem acrescenta nem tira. Exatamente, só tá lá pra poder encher linguiça, né? O lenhador, ele tava tentando conseguir um papel. Ele é ator. Ele é ator. Aí você descobre que pediram pra ele treinar, né? Encontrar o lenhador que há dentro dele. Ele começa a, enfim, incorporar o personagem. Ele, no meio dessa conversa toda, ele fala assim, não, eu não queria isso pra mim também, né? Às vezes cansa porque eu não consigo papel nenhum. Vou voltar a vender meus doces no palito. Ele tá lá dando pras criançadas lá e tudo mais. Aí depois ele tem a mercadoria dele levada, o pneu do carro levado, e ele fica lá. Que merda, para minhas encomendas. Tá vendo como a história dele é rápida? Porque daqui pra frente, basicamente, ele vai encontrar o coelho. E aí tem uma hora que ele escuta um grito. Que a gente vai ver, tipo, a câmera vai mostrar, é a casa da Chapeuzinho Vermelho. E aí ele vai, tipo, a árvore tá bem pelo fio assim. Faz meia hora que ele tá com aquela árvore e ela não tinha caído. Aí quando ele sai dela, que ele começa a olhar a casa da Chapeuzinho Vermelho, a árvore começa a cair. Tá bom, né? Se você tá dizendo, eu vou crer, né? O cara andou, ou tá tentando ser, né? E aí a árvore cai com ele vai ir rodando, né, junto com a árvore vai jogar ele dentro da casa, e aí ele chega naquela cena que ele entra pela janela, tipo, aleatoriamente, tipo, ele nem agrega nem tira nada, tanto que até o senhor Piruleta comenta isso, que ele diz, então você, tipo, não faz muito parte da história. Aí depois, né, ele sai da sessão cena de interrogação e chama a vovó. E a vovó, da vovó é vida louca também, é coisa rápida, mas da vovó é vida louca, porque basicamente... ela nunca tem contado pra Chapeuzinho Vermelho, tipo, até o senhor Piruleta conta, tipo, a Chapeuzinho Vermelho, não precisa investigar minha avó porque ela me conta tudo. E ela fala, nem tudo, já começa aí o senhor Piruleta, então você é suspeita. Que ela basicamente conta que ela vive uma vida dupla. E aí, basicamente, tipo, ela tem dentro do armário lá dela, tem um monte de troféu e etc. E aí sim vai começar a história dela. Que basicamente ela conta que ela faz parte de um grupo de snowboard. Ela quer participar de torneio já de caixa pra poder ganhar medalha, enfim, ela quer curtir a vida. É a vovó radical. Ela desce na montanha, tudinho, e é naquela mesma montanha de gelo. Ela vai encontrar com o coelho em uma parte muito aleatória, onde o coelho tá anotando alguma coisa. E ele pede um autógrafo dela, então ele só aparece pra isso. Depois vai aparecer os basicamente vilões, né, que seriam os inimigos dela. E é muito engraçado essa cena, porque os caras falam, não... Aquele carinha ali, ele já derrotou os irmãos Dente de Sabre. E aí eu fiquei me perguntando, será que o Dente de Sabre que ele tava falando não era esses caras? Porque não faz sentido Dente de Sabre entrar naquela floresta, pô. Exatamente. Mas faz tempo que é gelado ali. Então. Mas lá, pô, não na floresta, pô, era na montanha que era gelado. Aí eles estão lá na corrida, né? Padrão, né? Aí tem uma cena muito massa. Que simplesmente a vovó, ela consegue. Ela que na verdade provoca, utiliza a avalanche, né? Ela joga uma bomba assim nos carinhas, alguma coisa assim. Caem, eles basicamente estão descendo, aí os caras estão trapaceando, aí ela não quer perder, né? Então tipo, ela vai jogar, tipo, ela tá meio que quase perdendo já, ela joga uma bomba, faz uma avalanche, porque essa era a parte dela pra ela poder ganhar. E aí tipo, a avalanche vai atingir os outros dois personagens na história, que é o Lobo e a Chapeuzinho. E nesse mesmo tempo a vovozinha vai conseguir pegar os troféus. E aí ela vai encontrar com o vilão e tem uma parte muito legal, porque ela tá meio que quase caindo assim no penhasco, ela se segura, aí o vilão pega e prende ela. Ela pega e diz, mas você trabalha pra quem? Aí ele pega e diz, eu não posso contar quem é o vilão do filme. E solta ela no penhasco, né? Solta. E aí a vovó, como ela é vida louca, ela vai conseguir, tipo, abrir paraquedas, vai conseguir fazer um monte de coisa e chega naquela parte da Chapeuzinho. Onde basicamente o filme não mostra, mas ela tava segurando paraquedas. Ela tava de paraquedas, e aí ela vai falar aquilo com a Chapeuzinho Vermelho e vai pra casa dela. Indo pra casa dela, ela vê o Lobo entrando. E ela diz, vão entrar pela chaminé e o dia hoje vai ser louco. Quando ela desce na chaminé, ela encontra com o ventilador, ela gira no ventilador e vai parar dentro do armário. Porque o paraquedas dela enrola ela todinha e ainda tampa a boca dela e ela vai parar dentro do armário. Exatamente. Então, aqui com a história dela, a gente entende que os 4 personagens estão interligados, mas até então nenhum fez nada.
Nenhum tava roubando, ou eles não estão contando. E aí o filme basicamente ele vai dar um salto agora, porque vai mostrar que a Chapeuzinho Vermelho ficou triste, com isso de não saber da vovó dela e etc. Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. Não, porque é assim, né? A avó pode viver, ela não pode, tá ligado? Ela fala assim, não, avó, então, ó, não quero isso pra mim não, velho. Tipo, tu pode viver, eu não posso viver? Como é que é aí? Tipo, eu já cresci já, tá ligado? Tipo, pessoas crescem e tal. Aí ela simplesmente tem uma cena que ela meio que abandona o capuz vermelho dela. O pessoal, olha, os repórteres, né? Olha, a Chapeuzinho saiu dali. Aí o cara, ou tipo um repórter assim, não é Chapeuzinho, não, é só uma menina aleatória. Aí passa, acho que um urso, Um urso de chapéu vermelho. O cara, olha ali, ó, ela ali, ó. Aí depois corta no pra o Piruleta. Aí ele fala, então, bela aí, vamos pensar um pouquinho. Vocês não tem nada a ver, mas eu acho que na cena, no relato de vocês, sempre tem uma pessoa que sempre tá lá. Uma pessoa que sempre tá com vocês não sabem que é essa pessoa. Tipo, aqui o filme escracha mesmo, deixa na cara todo mundo de que o vilão é o coelho. Exatamente. E aí lá pra frente, tipo, a Chapeuzinho Vermelho vai seguir ele no bondinho. E ela chega lá em cima, no esconderijo dele, e ele começa a contar parte da história dele. Que ele diz, como ele tá dizendo na árvore, eles vão contar de alguma forma, mas a gente não sabe como e vai ser engraçado. Tipo, ou vai ser um musical, tenho quase certeza, deu um chute. E aí realmente foi, porque tipo, quando ela tá vendo, ele começa a contar, não, que eu não quero mais trabalhar pra ninguém, que eu quero ter meu próprio negócio agora. E a Chapeuzinho Vermelho tenta impedir ele e não dá certo. Então ela basicamente fica presa, ele bota ela num bondinho cheio de bomba e diz que vai jogar ela lá pra baixo pra ela morrer, explodir, né? Matar a criança aí, piloto kamikaze, né? Em paralelo a isso, tem os outros personagens lá que estão descobrindo agora, né, que isso está acontecendo. Então chega um carinha e ele diz, senhor, a gente viu que o bondinho foi ativado. Então o cara diz, então ele tá indo pra cidade, vamos pra cidade, que ele tá querendo fazer alguma coisa com a cidade. E aí os policiais vão pro bondinho e diz pra os três lá, a vovozinha, o lobo e o lenhador ficarem lá. Só que eles começam a achar estranho porque o carro do lenhador lá, de comida, etc, começa a passar bem pertinho deles e tá indo a caminho da montanha. E aí eles pegam, e uma das cenas muito legais, né, eles se perguntam como é que a gente vai avisar os policiais que eles estão indo pro lugar errado. Isso. E aí o lobo fala, tem uma ideia. Ele dá o café pro ligeirinho, o cara já é ligeiro, né? Ele dá o café pro ligeirinho, o ligeirinho vai atrás do policial, numa bala, meu filho. O cara pega. corre, é o Flash, pô. É o Flash. Simplesmente, aí o ligeirinho vai lá, né, ser um informante, e os três vão ao encontro da Chapéu, né, pra poder ajudar a Chapéu. O ligeirinho vai lá pro policial pra avisar ele e os caras vão atrás da Chapeuzinho Vermelho. E aí o filme é coisa rápida agora, basicamente, porque não tem muita coisa, então, tipo, eles vão lutar contra os carinhas lá do vilão, não tem nenhuma cena tão memorável, eu acho esse final, Não. Final até fraquinho pro nível que o filme tava. Sim, tem a parte memorável sim, que é a do ligeirinho, porque ele chega lá, ele tá virado na cafeína, ele não consegue falar normal, ele já não fala normal, mas com a cafeína, pior ainda. Aí ele simplesmente, no meio do caminho, ele consegue, sei lá, quase ser atropelado pelo carro dos policiais. Fala assim, não, calma, esse cara não é louco não, ele veio aqui por algum motivo, o policial falou, né? Aí o cara assim, não, pô, tu quer falar o que pra gente? Aí ele começa a falar, os caras, não, calma, esse cara aí acho que ele tá meio biruta, né? O cara, não, ele tá falando palavras, só não consegue entender. Aí o Piruleta, né, como experiência, o cara é muito inteligente, pô, fala assim, pera aí, pô, vamos gravar o que ele tá falando e vamos deixar em câmera lenta, aí você consegue entender, e os caras fazem e funciona. Esperem um pouco, eu tive uma ideia. O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha. Ele mora lá em cima, numa caverna, e meus amigos foram até lá para tentar pegá-lo. Pronto. O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha. Ele mora lá em cima, numa caverna, e os meus amigos foram até lá para tentar pegá-lo. E a voz do cara é foda. Porque ele fica... Ele vai. O cara tem uma voz que, meu amigo... Basicamente, aí vai cortar, eles vão entender que eles estão indo pro bondinho, que os vilões estão no bondinho, então tipo, vai cortar a parte do policial, volta pra Chapeuzinho, os carinhas estão descendo atrás do Chapeuzinho, e a vovó é doidona, ela consegue ir no ferro também, consegue tirar o Chapeuzinho, e elas ativam, que nem na parte do paraquedas, elas ativam como se fosse um paraquedas, né? E os vilões ficam lá no fio. Eles vão descendo. E aí eu disse, nessa parte é muito legal, porque eu já lembrava desse final. E aí eu acho que é a única parte memorável assim do final do filme, que basicamente os policiais pegaram o fio do bondinho e ligaram ao camburão, meu filho. Foda-se. Aqui o filme escrachou mesmo, aqui o filme doidou, mano. Porque ele liga o fio ao bondinho e os vilões começam a cair. Cai certinho. E os caras fecham e acabou-se.
Living like a bandit, bullies run the planet. Now the fuzzy man left you empty-handed. A battle rages up in these pages. Assim meio que o filme termina, porque basicamente... ele dá uma continuidade, né? Que é aquela parte do seu piruleta chamando eles pra ser meio que agentes especiais dele, né? Isso. Que aí eu e Abner, a gente tem uma teoria, a gente vai descobrir futuramente. Que basicamente os outros filmes, porque tem mais filmes de Deu a Louca, tão conectados. O final desse, né? O final desse dá a entender que realmente vai ter uma continuação. E tem uma continuação. A gente vai assistir e trazer o review pra Esse filme aqui, ele já é um delírio. Todo mundo já acha que não existe. Imagina o 2, que nem a gente sabia. Quando a gente tava pesquisando sobre esse pra assistir, que a gente descobriu que tinha um segundo filme. Então, deve ser uma bomba. Vai ver mais loucura aí por aí. E, enfim, é isso. Isso foi o vídeo. Vamos lá. Até semana que vem, pessoal. Talvez semana que vem tamo aí. E, enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Gostou, deixa o like. Não sei se vai estar passando a rede social da gente aqui, mas talvez sim. Não sei se o editor vai colocar. E aí, se você gostou do filme, comenta aí o que tu acha do filme, a parte que tu achou mais engraçada assim do filme. E vamos embora pra parte 2 desse filme. A parte 2 dessa saga, né? Vamos lá? É isso aí. Falou.